Olá, vamos para o capítulo 7 do Evangelho de São João. Depois disso, Jesus percorria a Galileia. Ele não queria deter-se na Judeia, porque os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Aproximava-se a festa dos judeus, chamada dos Tabernáculos. Seus irmãos disseram-lhe: parte daqui e vai para a Judeia, a fim de que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Pois quem deseja ser conhecido em público não faz coisa alguma ocultamente. Já que fazes essas obras, revela-te ao mundo. Com efeito, nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Disse-lhes Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas para vós a hora é sempre favorável. O mundo não vos pode odiar, mas odeia-me, porque eu testemunho contra ele que as suas obras são más. Subi vós para a festa. Quanto a mim, eu não irei, porque ainda não chegou o meu tempo. Dito isso, permaneceu na Galileia. Mas quando seus irmãos tinham subido, então subiu também ele à festa, não em público, mas despercebidamente. Buscavam-no os judeus durante a festa e perguntavam: onde está ele? E na multidão só se discutia a respeito dele. Uns diziam: é homem de bem. Outros, porém, diziam: não é, ele seduz o povo. Ninguém, contudo, ousava falar dele livremente com medo dos judeus. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs-se a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam: este homem não fez estudos. De onde lhe vem, pois, este conhecimento das Escrituras? Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala por própria autoridade busca a própria glória, mas quem procura a glória de quem o enviou é digno de fé, e nele não há impostura alguma. Acaso não foi Moisés quem vos deu a lei? No entanto, ninguém de vós cumpre a lei. Por que procurais tirar-me a vida? Respondeu o povo: tens um demônio. Quem procura tirar-te a vida? Replicou Jesus: fiz uma só obra, e todos vós vos maravilhais. Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não é de Moisés, mas dos patriarcas. E até no sábado circuncidais um homem. Se um homem recebe a circuncisão em dia de sábado, e isso sem violar a lei de Moisés, por que vos indignais comigo, que tenho curado um homem e todo o seu corpo em dia de sábado? Não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça. Algumas das pessoas de Jerusalém diziam: não é este aquele a quem procuram tirar a vida? Todavia, ei-lo que fala em público e não lhe dizem coisa alguma. Porventura, reconheceram de fato as autoridades que ele é Cristo? Mas este nós sabemos de onde vem. Do Cristo, porém, quando vier, ninguém saberá de onde seja. Enquanto ensinava no templo, Jesus exclamou: ah, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Entretanto, não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou, e vós não o conheceis. Eu o conheço, porque venho dele, e ele me enviou.
Procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Muitos do povo, porém, creram nele e perguntavam: quando vier o Cristo, fará mais milagre do que este faz? Os fariseus ouviram esse murmúrio que circulava entre o povo a respeito de Jesus. Então, de acordo com eles, os príncipes dos sacerdotes enviaram guardas para prendê-lo. Disse Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e então vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis sem me achar, nem podereis ir para onde estou. Os judeus perguntavam entre si: para onde irá ele, que não o possamos achar? Porventura irá para o meio dos judeus dispersos entre os gregos, para tornar-se o doutor dos estrangeiros? Que significam essas palavras que nos disse: vós buscareis sem me achar, e onde estou para lá não podereis ir? No último dia, que é o principal dia da festa, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Dizia isso referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ouvindo essas palavras, alguns daquela multidão diziam: este é realmente o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas outros protestavam: é acaso da Galileia que há de vir o Cristo? Não diz a Escritura: o Cristo há de vir da família de Davi, da aldeia de Belém, onde vivia Davi? Houve por isso divisão entre o povo por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe lançou as mãos. Voltaram os guardas para junto dos príncipes dos sacerdotes e fariseus, que lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: jamais homem algum falou como este homem. Replicaram os fariseus: porventura também vós fostes seduzidos? Há acaso alguém dentre as autoridades ou fariseus que acreditou nele? Este poviléu que não conhece a lei é amaldiçoado. Replicou-lhes Nicodemos, um deles, o mesmo que de noite o fora procurar. Condena acaso nossa lei algum homem antes de o ouvir e conhecer o que ele faz? Responderam-lhe, porventura és tu também Galileu? Informa-te bem e verás que da Galileia não saiu profeta. E voltaram cada um para a sua casa. Este capítulo deve ser lido unido ao próximo, ao capítulo 8, devido às 3 unidades que os amarram. Primeiro, a unidade de templo, no caso, a festa das tendas. Depois, o de lugar, o templo. E, em terceiro, a de ação, Jesus ensina. É evidente essa progressão temática. E depois dá até para ler capítulos 7 e 8 juntos para observar essa sequência dessa progressão. E a pergunta fundamental versa sobre a identidade de Jesus, formulada tanto por seus irmãos como pelos judeus. E o ensinamento de Jesus vai revelando a sua identidade, até culminar no absoluto eu sou, que a gente vai ver no capítulo 8. Porém, o personagem principal não é Jesus.
continua sendo Deus, a quem Jesus designa no capítulo 7 como aquele que me enviou. E depois no capítulo 8 vamos ver que Jesus fala com mais frequência de Deus, dizendo o Pai. Os judeus tentam então prender Jesus, mas tais tentativas culminam na intenção de lapidá-lo. E estes capítulos refletem também a situação da comunidade a qual João dirige o seu evangelho, muitos anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Certamente, aqui está presente o conflito histórico entre Jesus e as autoridades judaicas do seu tempo, tal como reflete nos evangelhos sinóticos. Mas depois do concílio de Jamnia, as relações entre a sinagoga e a igreja se tornam mais hostis. A ortodoxia farisaica se havia imposto e se mostrava intolerante contra todo perigo de desvio. A sua rigidez se tornava acerca contra todos os cristãos de origem judaica. Muitas palavras, e especialmente o tom destes capítulos, soam assim porque a comunidade de João, a comunidade joanina, está vivendo dolorosamente o drama do anátema, da separação. Nos versículos 25 a 30, os habitantes de Jerusalém não se entendem, fazem várias interpretações a respeito de Jesus. Eles andam inquietos, envolvidos nessa dúvida a respeito de Jesus. E começam então a comentar sobre isso entre si. Tentam prendê-lo, mas não o agarram. Ocorre um encontro então do revelador com essa incredulidade. Esse problema sofre a expectativa messiânica e a legitimidade de Jesus. Só se explica plenamente levando em consideração as discussões posteriores entre os judeus e os cristãos. Depois temos a cena de Jesus sendo fonte de vida eterna. Para valorizar esta cena, devemos recordar as suas circunstâncias muito significativas. Era durante a festa dos tabernáculos. O povo orava com insistência, invocando a chuva, enquanto os sacerdotes recolhiam a água da fonte de Siloé e a transportavam para o templo, recitando o Halel. E oficiava-se então o ritual da libação da água sobre o altar dos sacrifícios, em recordação do milagre da água salvadora que brotou da rocha durante a caminhada no deserto. E proclamava-se a leitura dos profetas, que anunciavam com um símbolo fecundo da água a renovação espiritual do povo. E no último dia, o dia mais solene, Jesus se coloca de pé como a sabedoria que convida as pessoas, homens e mulheres, a vir beber em sua fonte e clama então diante da multidão. Apresenta-se como a rocha da salvação, a qual toda pessoa sedenta deve acudir e beber. É o templo vivo de Jerusalém escatológica. É a personificação da sabedoria que convida os seus ouvintes a aproximar-se. Porém, Jesus se refere a este momento do Espírito Santo à hora da sua glorificação, o acontecimento culminante da cruz. É quando o soldado
invade o peito de Jesus com a lança e onde é derramado sangue e água. Morrendo por amor, então Jesus se converte nessa fonte permanente do dom do Espírito para toda a humanidade. E em seguida, novamente, o povo se divide. E aí distingue-se em vários grupos. Um afirma que Jesus é profeta, o segundo grupo sustenta que Jesus é o Messias, é o Cristo, o que dá origem a uma discussão. A questão messiânica havia preocupado os interlocutores e, sobretudo, os contemporâneos do evangelista. Desde a profecia de Natã, já se conhecia a descendência davídica do Messias, e mediante o profeta Miqueias, sabia-se que o seu nascimento seria em Belém. Ao evangelista interessa não a ascendência humana, nem a pátria terrena de Jesus, e sim unicamente a sua origem divina. Não quer provar a legitimidade de Jesus como Messias, como os critérios da esperança messiânica judaica. A Jesus não se pode julgar pelas aparências. Finalmente, então, o evangelista registra a divisão existente. E essa divisão vai aparecer ao longo de todo o evangelho. A palavra de Jesus é crítica, estimula os seus ouvintes a tomar uma decisão, o que leva alguns até o abandonarem. E por fim temos a declaração dos guardas e também a atitude dos dirigentes. Antes do grande debate que se travará entre Jesus e os fariseus no templo, o evangelista mostra qual é a disposição interior deles. Os guardas regressam sem Jesus. Não se desculpam com a dificuldade da índole externa, mas sim com a profunda impressão da escuta da palavra do Mestre. E por isso respondem então desta maneira sábia, Jamais homem algum falou como este homem. O repetido homem centraliza sua apreciação com insistência na humanidade de Jesus. Os fariseus, por sua vez, mostram-se ativos e recorrem ao argumento de autoridade para amainar a admiração dessa gente de boa vontade. Querem calar com seu enorme prestígio a fé incipiente dos mais pobres. E de novo chamam a Jesus de enganador. Os fariseus não creram em Jesus, nenhum sequer. E agora pronunciam um juízo de valor, que indica qual era sua autêntica consideração a respeito do povo, que está lá no versículo 49. Este poviléu que não conhece a lei é amaldiçoado. O povo é desprezado. E além disso, as autoridades judaicas não admitiam que Deus se tenha feito carne mortal em um homem concreto, que era o Jesus de Nazaré. E assim finalizamos capítulo 7. Caminhamos para o capítulo 8, então.